Divina! Olá, Divino! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa série de lives Os Segredos da Prosperidade. É muito bom ter você aqui comigo, então já repete comigo: eu vivo a prosperidade com facilidade, porque aqui você aprende tudo para atrair prosperidade e realizar os seus sonhos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E a live de hoje é para falar sobre um tema relacionado com espiritualidade, autoconhecimento, ou seja, um processo profundo de autoconhecimento que te leva para a espiritualidade, a viver a sua espiritualidade. E aqui, quando eu digo espiritualidade, eu estou dizendo algo sem nenhuma conexão com religião, é algo relacionado com a expansão da sua consciência, com a sua conexão com o seu ser divino, tá? E por que eu estou falando sobre espiritualidade? Porque a espiritualidade também é uma forma de viver a prosperidade. Então, a prosperidade é uma palavra muito ampla que contempla as diversas áreas da nossa vida, inclusive a espiritualidade. E hoje o tema é esse, tá? Então, e o tema ele é bem diferente. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, se você já conhecia, se você já ouviu falar, então deixa o comentário aí para eu saber se você já sabia sobre esse tema, que é noites escuras da alma ou noites sombrias da alma, tá? Esse é um termo bem importante e eu vou trazer um contraponto aqui para diferenciar a noite sombria da depressão, tá? E eu fico muito feliz por trazer esse tema aqui hoje, unindo a espiritualidade com a prosperidade, que é algo que na verdade não está separado, mas na maioria das vezes acaba sendo algo apartado, algo diferente. A prosperidade somente relacionada a questões financeiras, o que nós, ao estudarmos prosperidade com mais profundidade, vamos perceber que não é isso, tá? E caso você não me conheça ainda, eu sou Nina Rosa, sou psicoterapeuta, terapeuta para expansão da consciência e facilitadora de reprogramação mental. Então vamos direto ao ponto. Embora todos nós tenhamos uma alma ou espírito, como você queira colocar, a maioria de nós não sabe como incorporá-la, integrá-la à nossa experiência humana, porque nós estamos mais focados neste corpo físico, nesta materialidade, do que naquilo que a gente acaba não vendo, que é essa questão mais relacionada com a nossa espiritualidade. A nossa alma, essa caminhada para essa conexão tem a ver com esse nosso reencontro com a nossa alma, com a nossa espiritualidade. Por isso que o processo de autoconhecimento ele é muito importante. E por isso que na maioria das vezes nós não conseguimos incorporá-la ou integrá-la à nossa experiência humana, porque não é algo palpável, não é algo que você consegue pegar, né? A grande verdade é que nós somos ensinados a vivermos mais no caminho do ego e menos no propósito da alma. De alguma forma, nós vamos sendo direcionados na vida para ir esquecendo um pouco dessa questão do propósito de vida que está relacionado com a nossa alma, com aquilo que é mais profundo, algo interno, algo que não é palpável, né? Você não consegue pegar a sua alma. Você pode se conectar com profundidade e sentir, né, a sua alma, mas não pode pegar ela. E a busca... Olá, Lemes, muita gratidão, seja bem-vinda. E a busca pelo entendimento espiritual mostra que ao longo da história da humanidade houve uma constante crise no ser humano. Essa crise é algo que acompanha a humanidade de longa data. Por quê? Justamente devido ao não entendimento sobre essa condição dual, a dualidade, que é a nossa questão material, o corpo físico, com o espiritual, que é algo que não é palpável, que não é tangível, tá? Deixa eu tomar uma aguinha.
Tô espirrando um pouco, então tô um pouco com coriza. Minha voz tá meio fanha. Mas dito isso, vamos voltar aqui. E nessa jornada fica claro a importância da necessidade consciente de alcançar o potencial divino de cada um. Todas as vezes que a gente abrange o nosso autoconhecimento e a gente vai caminhando por esse processo, a gente vai alcançando cada vez mais esse potencial divino que cada um tem. E quando você chega aí, você está totalmente ligado, conectada com a sua alma, com o seu ser espiritual. Mas esse é um processo, e é um processo que a pessoa precisa querer. Na maioria das vezes, as pessoas não querem, em alguns casos as pessoas, devido ao seu propósito anterior, para aqueles que acreditam em vidas passadas, houve aí uma espécie de contrato para retornar para essa vida. E aí você tem um contrato, tem algo que você se colocou a cumprir. E algumas vezes a pessoa, ela é, entre aspas, colocada novamente na rota desse contrato, desse caminho que ela precisa fazer. Tá? E aí por isso que entra todo um processo que às vezes pode ser com bastante dor, ou com menos dor. Eu acredito que quando estamos aqui nessa dimensão, falar em viver sem dor não existe essa possibilidade, mas existe a possibilidade da pessoa transmutar essas dores em algo que seja amor, que não seja rancor, vingança, raiva, por aí vai, todos esses sentimentos de baixa frequência, por desapontamentos que a vida possa apresentar para essa pessoa, tá? Fazendo esse parênteses aqui, vamos retornar novamente. E quando a gente fala disso, a gente não tá, eu aqui, por exemplo, não estou fazendo concepção, não estou colocando nenhum tipo de religião aqui. Estou falando de espiritualidade num contexto bem amplo, um contexto relacionado à divindade que cada um de nós temos, essa questão da expansão da consciência. E quando você expande a consciência, você começa a entender que você é parte do todo, e como sendo parte do todo, você impacta o todo e o todo impacta você. Então é nesse sentido, tá? Nesse sentido de consciência expandida, a espiritualidade dentro de um cenário mais universal, quântico, de vibração, de energias, dessas conexões, desses entrelaçamentos energéticos que nós estamos aí dentro o tempo todo, sendo influenciados e também influenciando as outras pessoas que estão à nossa volta e até aqueles que não estão também, de forma a formar aí um campo de energia, um campo quântico que vai aí impactar no todo, e o todo é o universo, né? Então, vou trazer agora um pequeno recorte da história sobre esse termo, noites sombrias, noites escuras da alma ou noites sombrias da alma, tá? Faz parte da história de São João da Cruz. Como eu digo, não tem nada a ver com religião, mas é uma pessoa que trouxe esse termo, então é importante falar sobre ele, né? Um monge espanhol que foi o criador do termo noite escura da alma. Ele escrevia poemas, e esses poemas eles eram relacionados, né? Aliás, ele escrevia poemas e ele teve um poema específico que era chamado Noite Escura da Alma, relacionado a quê? A sua própria experiência espiritual, a sua própria história de caminhada pela jornada espiritual, tá? Então, dito isso, atualmente o conceito Noite Escura da Alma passou a ser utilizado de uma forma mais abrangente, sendo utilizado também por algumas pessoas até de forma equivocada, porque esse termo era um termo reservado às pessoas que estavam passando por um processo interno, por uma jornada espiritual,
passando por um processo ativo, um processo profundo, que é uma jornada espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for associar a tudo que seja problema na vida da pessoa como um processo de noite escura da alma, tá? Esse processo, na verdade, com o passar dos anos, por algumas pessoas, ele passou a ser utilizado muito abrangente, e não é essa a proposta desse termo, para dias ruins ou para um período de depressão, o que não é real, tá? Mas eu vou explicar com mais profundidade. Eu trouxe só esse recorte para você entender como que surgiu esse termo noite sombria da alma ou noites escuras da alma, tá? Mas afinal, de repente, depois de tudo isso que eu digo, talvez você diga assim, mas afinal, o que é noite sombria da alma? Ou noites escuras da alma? Olá! Nós podemos dizer que a noite sombria da alma é um período de completa desolação, onde a pessoa se sente totalmente desolada. É como se ela vivesse uma desconexão da sua divindade, desconectada da sua essência. A gente pode chamar isso de vazio espiritual, no qual a pessoa se sente totalmente separada do divino, da sua divindade. E aqueles que passam pela noite escura da alma se sentem completamente perdidos. É uma sensação que a pessoa tem de desamparo, ela vive um momento sem esperança, ela está consumida pelo descontentamento, ela não consegue sentir conexão com as coisas, nem com ela e nem com as coisas à sua volta. Então, nesse contexto, a noite sombria ou a noite escura da alma poderia ser relacionada a uma severa, tá? É um termo que a gente vai utilizar aqui fazendo uma analogia a uma severa depressão espiritual, tá? Mas aí está relacionado à espiritualidade, à desconexão daquele ser com a sua luminosidade, a desconexão daquele ser com a sua divindade, a desconexão do ser com o Criador. A pessoa está completamente desconectada, mas não vá se assustar, porque é um processo, talvez depois que você viver isso, que você passar por isso, você vai entender que foi necessário, que foi preciso, né, passar por isso. E também, dito tudo isso que eu falei aqui agora para você, talvez você também esteja se perguntando, então qual a diferença entre noite sombria da alma e depressão? E é importante que eu traga esse tema aqui para você e explique com profundidade sobre a diferença de uma coisa e outra, né? Noite sombria da alma e depressão. E fazendo outro recorte na história aqui, olá! Na época em que São João da Cruz, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Na época que São João da Cruz descobriu esse processo e criou que foi a partir da história dele, do que ele vivenciou, e ele criou esse termo, ele também tinha dificuldade para distinguir o que era a noite sombria da alma do que era a depressão. Então ele teve essa dificuldade também, porque são processos que acabam sendo muito parecidos, muito próximos, e aí eu vou explicar para você. Olá, boa tarde, Lígia, gratidão pela sua presença aqui, gratidão à presença de todos vocês, que eu não estou vendo o nome aqui, né, Gabi, Denise, gratidão, muita gratidão a todos vocês que estão aqui. Quem for chegando vai compartilhando a live, deixando aí o coraçãozinho, gostei. Depois eu vou salvar essa live, vou deixar ela salva tanto aqui no Instagram quanto no Facebook e lá no meu canal no YouTube. Então, se você tiver também perguntinhas, já vai deixando a sua pergunta aí que eu vou ter o maior prazer em responder para você, tá? Então, seguindo aqui, no que eu estava dizendo, até o próprio
criador do termo e a própria pessoa que vivenciou esse processo, ela tinha dificuldade depois para separar o que era a noite sombria da alma do que era uma depressão. Porque os sintomas da noite sombria, eles não são muito diferentes da depressão, eles são muito próximos do que a pessoa sente quando ela está nesse estado depressivo, tá? Estado depressivo ou vivendo mesmo a questão da depressão, porque a gente tem estados depressivos, que é o começo de um processo de depressão, e a gente tem a depressão também, que é já a questão da patologia instalada, tá? Fazendo só esse parênteses aqui. Então, mas nós podemos diferenciar a depressão da noite sombria da seguinte forma: a depressão, ela pode ser um resultado de uma ação, de uma questão, na verdade, né? De uma questão psicológica, de uma questão neurológica, de uma questão biológica, tá? Então são fatores que estão ali ocasionando na pessoa a depressão, que pode ser algo psicológico, algo neurológico, pode ser algo que está dentro de uma questão neuroquímica que leva a pessoa a ter a depressão, ou pode ser fatores externos psicológicos que vão influenciar também nesse processo neuroquímico da pessoa, tá? Já a noite sombria, ela é o anúncio de uma mudança profunda e interna. E aí a gente pode chamar ela de, ela é conhecida, né, como transformação espiritual. Então é um processo diferente, tá? Embora os sintomas sejam muito parecidos, tá? Agora você pode se perguntar também: como eu posso saber se eu estou passando por esse processo? Qual os sinais então da noite escura aliás, desculpe, tô com a minha garganta muito ruim hoje. Como saber mais, né, diferenciar uma depressão da noite escura da alma, da noite sombria da alma? Então, para responder isso, eu trouxe aqui 7 sinais que indicam que você pode estar passando pela noite sombria da alma. Agora vale dizer também que normalmente quando nós estamos dentro de um processo de autoconhecimento e nós não conseguimos reconhecer as sombras, né? E as sombras, elas estão relacionadas com o quê? Com o processo de autossabotagem, de crenças limitantes, né? Na verdade, o processo de autossabotagem, ele se alimenta das crenças limitantes. Então, aqui eu vou trazer para você esses 7 sinais que vai ajudar você a entender se você está passando por esse processo, principalmente se você está dentro do processo de autoconhecimento, que é uma caminhada para o desabrochar da espiritualidade, tá? E o primeiro ponto aqui é: a pessoa, ela tem um sentimento profundo de tristeza. É uma tristeza que frequentemente culmina em um desespero. Essa tristeza também, ela é muitas vezes desencadeada pelo estado da vida da pessoa, ou seja, ela olha para a vida dela e ela sente esse desespero, essa tristeza profunda, porque ela olha e não vê sentido na vida dela, ela não consegue entender qual é a missão de vida dela, qual é o sentido da vida dela, tá? E isso pode estar, esse sentimento de tristeza pode ser tanto com a vida dela, mas também pode ser um sentimento de tristeza relacionado com a humanidade, com o todo, com as coisas que estão à volta da pessoa, tá? Então não é só um sentimento relacionado à própria pessoa. Esse sentimento de tristeza não é só sobre você, é sobre você e sobre o outro, sobre a sua conexão com o mundo, com o seu externo, com o seu exterior. Mas esse exterior está relacionado com outras pessoas, tá bom? Com a humanidade como um todo. Número 2.
você sente uma sensação profunda de inutilidade, você não se sente útil. É como se você estivesse questionando o porquê que você está naquela situação, por que você está nessa vida e por que você não está fazendo nada de útil. Você não consegue sentir contentamento pela sua vida e nem contentamento pelas coisas que você faz, mas é sempre um olhar voltado para o todo. Essa sensação de inutilidade é sobre o que você veio para ofertar, tá? É bem profundo mesmo. Se ficar alguma dúvida, deixa essa perguntinha aí, tá bom? Nós vamos agora para o terceiro ponto, o terceiro aspecto. Você tem o constante sentimento de estar perdida, perdido ou condenado a uma vida de sofrimento e vazio. Então passa pela sua cabeça esse pensamento e vem esse sentimento de que você está, de certa forma, presa, condenado a uma vida de sofrimento e de vazio. Esse é um processo também que pode acontecer quando a pessoa está vivendo esse processo da noite escura da alma, tá? O quarto aspecto aqui é: você possui um sentimento dolorido, isso te causa dor, pelo fato de que você se sente impotente, você se sente sem esperança, é uma desesperança, mas não é uma desesperança somente sobre você, é uma desesperança sobre o todo, sobre o seu papel dentro da humanidade, desse contexto maior, é algo mais profundo, tá? Me coloca aí então, já nós estamos aqui no quarto aspecto, no quarto sinal. Se você já passou por isso, se você já experienciou isso, ou se você nunca tinha parado para pensar que existe uma diferença entre depressão e esse termo noites escuras da alma ou noites sombrias da alma, deixa aí o seu comentário que eu quero saber, até mesmo o que você está achando sobre isso. E esse é um processo muito profundo, é um processo de profundo autoconhecimento, de conexão com o seu divino, com a sua divindade. Se você não está vivendo essa conexão profunda com a sua divindade, você pode estar passando por esse processo, e aí é uma jornada, né? Uma jornada espiritual mesmo, um processo de autoconhecimento, mas com uma finalidade, a finalidade da sua conexão espiritual. E ter isso muito alinhado, ter isso muito claro na sua vida, faz com que você viva sim a experiência da prosperidade na sua vida, porque prosperar não é somente sobre dinheiro, prosperar é sobre você estar de bem com a sua vida, estar de bem dentro de um contexto com todo. E claro que o dinheiro faz parte desse processo, mas não adianta a pessoa ter o dinheiro, ou o dinheiro chegar e ela não guardar, ou ela não saber usufruir desse dinheiro, ou o dinheiro chegar e ir embora rapidamente, ou a pessoa não ter essa conexão com o dinheiro. Mas a gente precisa passar por todos esses processos aí. Talvez você esteja vivendo isso, não está entendendo, e não entender sobre isso, não aceitar as suas sombras, vai complicar a sua prosperidade em todas as áreas da sua vida. Por isso que eu estou trazendo essas informações aqui para você, tá? Agora nós vamos para o quinto ponto, né? Quinto aspecto que pode fazer você entender um pouco mais sobre as noites sombrias, tá? A sua vontade e autocontrole, eles ficam enfraquecidos, trazendo uma certa dificuldade para você agir. Porque na verdade, esse processo é um processo que não tem nada a ver com autocontrole. Quanto mais você querer controlar esse processo, quanto mais você querer controlar essas coisas, mais você vai estar fora do seu propósito. Então, por isso,
essa sensação de que você não tem controle de nada, ela é que meio proposital, para que você perceba que você não precisa controlar nada, que você precisa estar conectado com você, vivendo o aqui e agora, porque quando você está conectado com você e você está vivendo o aqui e agora, você está sim sabendo que você tem algo a mais do que você julga. E o que é que você julga? Você julga, na maioria das vezes, né? A pessoa se julga ser uma pessoa incapaz, ser uma pessoa incompleta, ser uma pessoa que não tem merecimento, uma pessoa que não sabe se vai dar certo, se vai conseguir. Então, por isso que você tem que ter essa falsa ilusão do controle. O controle é justamente alguma coisa que está relacionada lá dentro do seu ego, que tem a ver com as crenças limitantes e que faz com que você queira controlar o ambiente para você se sentir seguro. E dentro desse processo de noites escuras da alma, você perde isso, é tirado de você, e você se sente fraco. E aí, nesse momento, você sente essa dificuldade de agir, essa dificuldade de dar o próximo passo, mas é para que você entenda que você não precisa viver essa questão da ilusão da separação, da separação da sua divindade, tá? E muitas vezes a gente só percebe alguma coisa quando aquilo falta pra gente, então é algo que você precisa passar para você entender. Porque se você tem aquilo, entre aspas, em certa abundância, você recebe aquilo e você não valoriza aquilo, você simplesmente não sabe o quanto aquilo é importante na sua vida. E às vezes você precisa passar por toda essa fragilidade, essa desconexão do controle de tudo, para que você perceba que você não precisa controlar nada, porque você é a própria divindade. Então, a divindade é completa, tá? E vamos lá para o sexto ponto, tá? O sexto aspecto aqui. Você não se sente ou não encontra alegria, você não se sente alegre ou não encontra alegria em fazer as coisas que antigamente te agradavam muito, né? E isso é muito pontual, isso é muito interessante. Quando isso acontece, pode ter certeza que você vai entender que você está dentro do seu propósito, você está começando a entender o sentido da sua vida, você está começando a sair do sentido da vida para ir para o propósito. Porque o sentido da vida, ele ainda é algo egóico, mas ele precisa acontecer. Você precisa entender qual é o seu sentido da vida. O seu sentido da vida é descobrir a sua divindade. E quando você descobre a sua divindade, você percebe que a sua divindade por si só, ela não é algo iluminado. Ela precisa ser iluminado pelo outro. E aí você parte para o propósito de vida. Propósito de vida é algo que contempla o bem maior do todo. É algo que você veio para fazer, mas não é somente por você e para você. É pelo outro e para o outro. Te traz satisfação, te traz alegria, te faz sentir completo, mas é algo que traz benefício para o todo. Então veja que é um processo e isso acontece muito. Às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu amava estar com aquelas pessoas naquele local fazendo aquelas coisas e hoje eu não sinto a menor vontade. E às vezes a pessoa sente essa tristeza, é uma tristeza de luto, uma tristeza melancólica. E aí ela fica vivendo aquilo, revivendo. E na verdade, quando isso acontece, você tem que soltar isso, você tem que liberar isso. Essa é uma sombra, tá? Então você precisa passar por essa sombra, reconhecer essa sombra e soltar, entender que aquilo realmente não faz mais sentido na sua vida. E por e qual é o nome dessa sombra, né? Essa sombra se chama apego.
Você está apegado àquilo que não faz o menor sentido mais na sua vida, mas você não solta aquilo porque você acha que soltar aquilo vai te fazer se sentir isolada, isolado, vai fazer com que você se sinta abandonada, abandonado, que você vai sentir tristeza, e não é verdade. Você está num outro momento, você está num outro processo. Então, para você passar por isso, né, você precisa soltar, tá? E é completamente, perfeitamente normal que você não tenha mais vontade de estar com pessoas que faziam sentido antes para você, que você não queira mais viver aquelas experiências que você vivia antes, que você não queira mais aquelas coisas na sua vida. Só que para isso, você precisa ultrapassar as crenças limitantes do apego. E o que é que está por trás do apego? Como vocês sabem, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta, então por isso eu amplifico a visão. Porque se fosse outra pessoa, ia parar só nessa questão do apego. Mas, aliás, talvez a pessoa nem ia chegar no apego, a pessoa ia só falar assim: você não sente mais vontade de ter aquela coisa na sua vida, mas você sente tristeza em abandonar aquilo. E aqui eu digo para você o motivo. O motivo dessa dificuldade em abandonar aquilo é o apego. E o que é que está por trás do apego? Qual é a crença limitante? É a crença limitante da rejeição, principalmente quando está relacionado a amizades, círculos de pessoas, locais onde você, entre aspas, se sentia acolhido. Então é a rejeição, tá, que está por trás. Essa é a crença limitante que está guardadinha lá dentro do seu inconsciente, que fica te impedindo de dar o próximo passo, de soltar isso, de desapegar disso, tá? Depois deixa o seu comentário aí se fez sentido para você ter esse start, né? Ter essa virada de chave que eu trouxe aqui para você. E o que você vai fazer? Você vai trabalhar processos de reprogramação mental relacionados com a rejeição. E essa rejeição pode ser algo real ou não, tá? Porque muitas vezes quando a criança pequena vive uma rejeição, às vezes pode ser a chegada de um irmãozinho e ela não estava preparada. Normalmente a fase ideal para que se tenha um irmãozinho, um bebê, é quando a criança já está com mais de 3 anos de idade, ela já consegue entender a presença do outro, ela não sente a presença daquele irmãozinho. Irmãozinho é como um corte, como uma rejeição. Esse é um exemplo de rejeição de criança pequena. Outro exemplo de rejeição é quando os pais trabalham fora, né? E deixam essa criança com um cuidador, com uma cuidadora, com uma babá, por exemplo. A babá pode cuidar bem, mas ela não tem aquele compromisso do vínculo afetivo que um pai e uma mãe teria, tá? E para piorar ainda mais essa carência, essa falta, alguns pais começam a preencher essa falta com presentes, com dinheiro, com coisas que não preenchem o emocional, trazem ali uma satisfação, uma satisfação momentânea para a pessoa, mas aquele traço, aquela marca minêmica, aquilo ficou na memória daquela criança, a ausência do pai e da mãe. E aí os pais não entendem que essa ausência nada tem a ver com quantidade, e sim com qualidade. Então, se você tem poucas horas para ficar com seu filho, e aí você pensa assim: bom, já que eu fiquei tantas horas sem ter contato com essa criança, também não vou ter agora porque não vai fazer o menor sentido. Só que para o inconsciente não existe essa questão de tempo ou de quantidade, e sim qualidade. Então, essa é outra dica que eu digo aqui. Se você tem uma criança pequena e você trabalha fora, aquele pequeno espaço de tempo que você tem para ela, dedique a ela com qualidade. Não é quantidade, é qualidade, para você evitar que essa criança se torne um adulto com uma marca minêmica de rejeição, tá? Mesmo você estando presente.
Ok? Entendeu o que está por trás dessa questão? Olha como ficou profundo esse sexto ponto que eu trouxe aqui para você. Mas eu preciso falar disso para que você trabalhe a reprogramação mental em você de forma profunda, sabendo exatamente onde está a questão. E eu trouxe alguns exemplos que podem ou não se encaixar na sua vida, mas você pode, a partir do que você ouviu aqui, adaptar isso para a sua vida a partir de agora. Olá, boa tarde, Bits, gratidão pela sua presença, gratidão a todas vocês que estão aqui, todos vocês que estão aqui comigo ao vivo. Caso você tenha alguma dúvida, deixa a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Deixa eu tomar uma aguinha. O sexto ponto e último ponto é o seguinte: você sofre pela perda de algo intangível. O que é intangível? Algo que não é alcançável e sente falta de um lugar distante ou deseja irracionalmente voltar novamente para sua casa, para casa. E qual é essa casa, tá? Então, esse sétimo ponto aqui, olha que interessante. A pessoa fica preso a algo que ela não vai conseguir atingir. Ela tá pensando em algo intangível. Ela sente falta de um lugar distante. Ela sente falta de um lugar desconhecido. É como se ela quisesse voltar novamente para casa. E esse intangível é uma ilusão. É uma ilusão do ego. E por quê? Porque esse local, ele não é um local físico. Esse local não é um local palpável. Ele não é um espaço material. É um local que é dentro de você. É um local que está relacionado à sua divindade, ao divino que está dentro de você. Então, é importante que você perceba essa sombra e você consiga ultrapassar essa barreira. A barreira desse local. Você quer voltar para algum local que você não sabe onde é, que você não consegue entender, não tem uma explicação. E não tem uma explicação porque esse local é a sua essência divina, é a conexão com o seu divino, é a releitura, a lembrança daquilo que você veio para fazer, que é o primeiro ponto, é reconectar a sua divindade, se reconectar com o ser divino que você é. E essa casa que você sente falta, que você quer voltar para ela, é a sua espiritualidade, é o ser divino que está dentro de você. Então olha quantas informações que você teve hoje, né, para você entender o que é que você está vivendo. Se você vive um processo de depressão, um estado depressivo, ou você está vivendo as noites escuras da alma, né? Que é um termo para falar sobre essa jornada do autoconhecimento, desse processo de autoconhecimento, mas não é um autoconhecimento que vai parar só em você. Você vai aprofundar isso, você vai se conectar com o ser espiritual que é você. Então é uma jornada para a sua espiritualidade, para dentro de você, tá? Para entender aí o sentido da vida, sair do vazio existencial, entender o sentido da vida para despertar o ser espiritual que você é, para viver essa espiritualidade. E quando você faz isso, você começa a entender o seu propósito de vida. Olha que interessante. Então, fazendo aqui um resumo do que eu trouxe para você. Olá, seja bem-vinda, Gisele, Elaine, muita gratidão. Então, a principal diferença entre a depressão e a noite sombria é que a depressão, ela geralmente, ela está focada na falta em si, tá? Na falta de algo na vida da pessoa. Ela também está focada na própria dor, né? A pessoa está focada na própria dor dela.
E essa dor é um resultado da distorção do ego da pessoa, né? É algo mais egóico. Ao passo que a noite sombria da alma, ela tem uma natureza filosófica, filosófico aqui relacionado a algo mais profundo, né? Esse voltar para dentro de si. E aí, a noite escura da alma, ela é acompanhada por reflexões existenciais. A pessoa começa a refletir e fazer questionamentos existenciais. E aí as perguntas seriam do tipo: por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Qual é o meu papel dentro da minha vida? O que é que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Tá? Então, outra questão também a ser refletida é que quando a depressão termina, e isso aqui é bem interessante, tá? Bem importante. Quando o processo depressivo acaba, termina, que a pessoa sai da depressão, nada ou quase nada muda na vida da pessoa. Isso em termos de crenças, de valores e de hábitos, ou seja, ela passou por aquele processo patológico, né, pelaquela doença que foi a depressão, ela conseguiu se curar e nada ou quase nada, isso em termos espirituais, em termos mais profundos, filosóficos, não muda, né? Em termos de crenças, de valores e de hábitos, não muda. Continua tudo meio que parecido, tá? Já dentro do processo da noite sombria da alma, quando ela termina, a pessoa sabe que um processo interno aconteceu, que um processo interno foi vivido, causando uma transformação na vida da pessoa, né? Uma transformação na sua forma de viver, na sua forma de se ver, na sua forma de ser, na sua forma de se relacionar com o seu mundo interno e com o mundo externo. Ela sabe que houve uma mudança, tudo isso mudou. Então, quando isso acontece, a pessoa sabe que ela está pronta para viver o seu propósito de vida, porque ela saiu de algo que era algo somente para ela e foi para o propósito de vida, que é algo que engloba, que contempla algo muito maior, tá? E aqui eu trouxe para você um reforço. Eu estou sempre reforçando isso nas minhas lives, né? Propósito de vida, ele nunca será algo somente sobre você, tá? Propósito de vida, ele sempre precisa contemplar o bem maior do todo, né? Precisa incluir algo que seja bom para você, mas também seja bom para o todo, bom para alguém, para algumas pessoas, bom para a natureza, bom para os animais. Entende que o propósito de vida é algo maior? Então você tem que caminhar. Olha quanto processo. O autoconhecimento vai te levar para a espiritualidade vai revelar para você o sentido da sua vida. Revelado o sentido da vida, você começa a perceber que o sentido da vida não é somente estar conectada com você, é ir além. Aí você vai para o propósito de vida, que é algo que contempla o bem maior do todo. Olha que lindo isso. E quando vocês vivem esse processo, né, e muitas vezes a pessoa consegue passar por isso de uma forma mais leve, outras pessoas não, elas vivem esse processo que a gente utilizou esse termo, né, para explicar as noites sombrias da alma, as noites escuras da alma, que é algo que a pessoa vive com profundidade, mas ela não está sabendo. Então, por isso que eu trouxe essa informação para você. É muito importante que você tenha essa informação para você saber diferenciar o que é depressão do que é esse processo profundo de caminhada pelo autoconhecimento e de reconexão espiritual, tá? Lembrando que esse processo não é igual para todos. Muitas vezes ele vai acontecer quando a pessoa está muito relutante em viver o seu processo, em reconhecer as suas sombras,
tá? E isso não é algo bom ou ruim, isso não faz ninguém melhor ou pior. A pessoa que consegue atingir essa espiritualidade sem passar pelas noites escuras da alma, ela não é melhor que você, ninguém é melhor que ninguém. É o processo que cada um ou escolhe ter ou foi levado a viver daquela forma, então não tem um certo e um errado, mas é importante que você saiba que isso existe, para que você possa viver esse processo com menos dor, com menos sofrimento e soltando, liberando, reconhecendo essas sombras em você e entendendo que essas sombras foi o melhor que você pôde viver e fazer naquele momento. E depois que você passa por esse processo, você olha para tudo aquilo e você percebe, nossa, isso de certa forma me deixou mais forte, mais fortalecida, mais fortalecido. Então não tem certo ou errado, tem você vivendo o seu processo, tem eu vivendo o meu processo, mas o meu papel aqui, de alguma forma, é trazer essa iluminação para a sua jornada, para o seu caminho, facilitar o processo para você, trazer informações que vai ajudar você, que vai talvez até deixar o caminho um pouco mais leve, para que você tenha uma vida de prosperidade, para que você viva a prosperidade na sua essência. E quando você vive a prosperidade, você passa a realizar os seus sonhos. É assim que é a vida. E eu trouxe aqui uma frase, aliás, uma citação do livro chamado Assim Falou Zaratustra. Nossa, é difícil de falar, gente. Assim Falou Zaratustra, do livro de Friedrich Nietzsche, que é assim, olha que interessante essa citação. Eu sou uma floresta, sem dúvida, uma noite de árvores escuras, mas quem não teme a minha escuridão encontra também roseiras debaixo dos meus ciprestes. Nossa, gente, engasguei, credo. Ai, desculpa aí, vou ler de novo, tá? Porque eu deixei anotadinho aqui, para não esquecer. Eu sou uma floresta, sem dúvida, uma noite de árvores escuras, mas quem não teme minha escuridão encontra também roseiras debaixo dos meus ciprestes. Olha que lindo, né? Então, isso é para a gente pensar que ultrapassando a barreira das sombras, ultrapassando a barreira das crenças limitantes, você vai encontrar um ser iluminado, um ser divino, que é você. Não é lindo? Então, tenha coragem de passar por esse processo tão íntimo, tão seu, tão profundo, mas que vai te reconectar com a sua essência divina. E eu fiquei até emocionada quando eu disse essa citação. É isso, eu espero que você tenha gostado e se você gosta de conteúdos relacionados à prosperidade, autoconhecimento, energias, espiritualidade, então você já me acompanha nas minhas redes sociais. No YouTube é Herança Divina por Nina Rosa, no Instagram, Facebook, TikTok é Nina Rosa HD. Você é super bem-vinda, super bem-vindo para me acompanhar. E eu quero agradecer a você que está aqui comigo assistindo essa live ao vivo, que eu vou deixar salva. Muita gratidão. E quero agradecer a você que vai assistir esse vídeo lá no futuro, a você que compartilha os meus vídeos, a você que deixa o seu comentário, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu gostei, você que interage com o vídeo de alguma forma. E essa informação que eu trouxe hoje, especialmente eu diria, compartilhe muito, porque vai ajudar muitas pessoas a entenderem esse processo, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de transformação,
um tempo de mudanças planetárias, de ajustes planetários, um tempo onde as pessoas não estão entendendo os seus processos internos, tá? E claro, se você não consegue viver esse processo sozinha, sozinho, busque uma pessoa, um psicoterapeuta, uma psicoterapeuta para te ajudar nesse processo, alguém que tenha esse conhecimento para ajudar você. Então, muita gratidão, abraço de luz e a gente se vê então no próximo vídeo, na próxima live. Tchau, muita gratidão.